Bom, e quais são as causas de exaustão materna? As causas de exaustão materna, elas podem ser diversas e sempre diferentes para cada uma, tá? Por exemplo, tem mulher que vai se sentir mais esgotada, mais estressada porque não tem um apoio ali dentro de casa, não tem uma rede de apoio ou não tem ajuda do marido, por exemplo. Eu costumo dizer que o pai não é rede de apoio. Por quê? Ele precisa fazer parte da dinâmica dessa casa. Ele precisa também trazer essa responsabilidade com a mãe diariamente, tá? Então a gente, lógico, nós dividimos as tarefas de acordo com a possibilidade de cada e realidade de cada pessoa, mas a mesma responsabilidade que você tem enquanto mãe, o pai precisa também ter enquanto pai, tá? Mas quando a gente traz esse olhar da exaustão materna, na maioria das vezes, são mulheres que deixam o seu trabalho para viver somente a maternidade, tá? Então pode acontecer isso também, de trazer esse lugar de mãe perfeita, mãe muito boa, e aí a mulher deixa todos os aspectos profissionais dela e ela vai se sentindo num lugar, né? No início tá tudo bem, mas com o passar do tempo ela vai se sentindo como a perda de uma identidade. Então, ela começa a se sentir estranha naquele ponto, né? E isso traz muito questionamento para ela mesma, porque a maioria das vezes, né, a mulher, ela tem essa opção, né, de continuar no trabalho ou não, mas, volto a dizer, tem algumas mulheres que não têm a opção, que às vezes precisa sim sair do trabalho para ter esse cuidado com o bebê, seja por qualquer motivo, né, que a gente sabe que pode existir, tá? Mas a mulher se coloca nesse lugar de perda de identidade. Essa transformação, né, de gestação para de filha, né, essa transição que acontece na vida da mulher de filha para mãe, a gente já sabe que já é um aspecto de muito impacto. E aí, quando a mulher ela se vê em algumas perdas nesse processo, e uma dessas perdas pode ser a vida profissional, isso também vai causando mais adoecimentos, tá? Então, pode trazer todos esses aspectos também diferentes um, na vida de cada mulher, tá? O sono insuficiente também pode ser aí um fator que pode levar a mulher à exaustão materna. Excesso de preocupação com o bem-estar dos filhos, né? Aquela mulher que se preocupa o tempo inteiro se o filho está tudo bem, se não, se está bem agasalhado, se não está, se comeu, se não comeu na escola. Então, todo esse excesso de preocupação, veja, não são preocupações comuns. A gente está falando aqui de excessos de preocupação. Bom, a falta também de apoio emocional e físico, tá? Também a falta de pessoas para auxiliar aí nos cuidados com esse bebê, seja uma rede de apoio, enfim, né? O deixar-se de lado, né? Se a gente for parar para pensar também, a gente começa a se deixar de lado, a gente perde um pouco, né, até da nossa autoestima, de tanto que a gente cuida do outro, a gente esquece de cuidar de nós mesmos, tá? E isso também pode levar a uma exaustão materna, tá bom? E, além de tudo isso que pode acontecer, também tem a falta do sono, né? Então, a privação do sono na realidade. Aquela criança que acorda muitas vezes no período da noite, né? E eu não tô falando só de bebê, eu tô falando de criança também, porque a gente sabe que tem algumas crianças que têm, né? Pode ter esse probleminha de sono, de ir lá no quarto de madrugada e a mãe tem que ir lá e colocar na cama de novo, né? Ou às vezes a mãe tá tão cansada que coloca lá no meio da cama mesmo para a criança dormir, e aí a criança tem um ritmo diferente, um jeito diferente e acaba não impactando nesse sono. Isso também pode causar exaustão materna, tá? Tem mães que levam isso numa boa, tá? Que a falta de sono para ela não é um problema, mas para outras pode sim ser um problema, tá bom?
Bom, vamos lá. Eu quero falar para vocês, então, quais são alguns sintomas, tá? Eu quero pontuar alguns sintomas aqui do burnout materno, tá? O esgotamento materno. Então, quando a gente fala dos sintomas, a gente fala de irritabilidade. Então, sabe, quando a gente está muito irritado, a gente se percebe irritado o tempo inteiro, tá? Isso é um sinal, um sintoma que pode acontecer, ou um sinal, tá bom? É a falta de prazer também. A gente tem falta de prazer nas coisas da maternidade, que é o que eu já pontuei aqui para vocês. Então, tudo que se refere à maternidade, tá bom? Não é falta de prazer em tudo, como é na depressão. Mas, por exemplo, eu chego em casa, estou sentindo uma falta, né, de coragem para executar os meus trabalhos em casa. Mas uma amiga me liga e fala: Cris, vamos tomar um café? E na hora eu me arrumo e vou. Então, é um sinal, né, um sintoma que você está diante de um esgotamento materno, porque para sair está tudo bem. Mas quando a gente fala em fazer as tarefas, executar as tarefas de maternidade, a gente acaba perdendo aí essa falta de esse prazer, tá, em executar isso.